Amém, irmãos? Boa noite. Vamos à nossa exposição bíblica. Espero que os irmãos estejam bem, todo mundo em paz, todo mundo tranquilo. Vamos salmodiar no Salmo 147. Diz assim a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, porque é agradável, decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Conta o número das estrelas, chama todas pelos seus nomes. Grande é o Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor em ação de graças, cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Ele é o que cobre o céu de nuvens, o que prepara a chuva para a terra e o que faz produzir erva sobre os montes, o que dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Não se deleita na força do cavalo, nem se compraz nas pernas do homem. O Senhor se agrada dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva a Jerusalém ao Senhor, louva ao Senhor ao teu Deus, porque fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Ele é o que põe em paz os teus termos, e da flor da farinha te farta. O que envia o teu mandamento à terra, e sua palavra corre velozmente. O que dá a neve como lã, espalha a geada como cinza. O que lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas, mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, te agradecendo, pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, que o Senhor venha nos dando sabedoria, que nós possamos, Senhor, estar aprendendo de Ti nessa noite. Nos capacita, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então vamos ao nosso texto base. Hoje nós vamos voltar ao Evangelho de Mateus. Capítulo 6. Lembrando os irmãos que agora nós estamos no nosso antigo molde de duas frentes de ensino. Estamos trabalhando no livro de Gênesis. No domingo passado, nós pregamos Gênesis. Na quarta-feira, nós pregamos Gênesis para fazer o ajuste da palavra. E a partir desse domingo aqui, nós vamos estar optando, preferencialmente, aos domingos o estudo de Mateus e às quartas-feiras o estudo de Gênesis. Amém? Então, vamos lá ao nosso texto base. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Até aqui. Veja, Jesus ele vem com a ideia de primeiramente ajuntar tesouros nos céus, e não na terra. Depois ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, o dinheiro. E todos esses pensamentos estão interligados. Por quê? Primeiro ponto, as pessoas têm uma ansiedade de ajuntar riquezas na terra. Um dia ela vai partir e vai ficar para outro. Isso por que elas fazem isso? Porque elas estão servindo a Mamon sem saber, estão servindo ao Deus do dinheiro. E estão vendendo as suas vidas por causa de meia dúzia de réis a mais. E aí, na sequência, Jesus complementa esse pensamento,
mostrando que o grande problema é a ansiedade. E é uma ansiedade aqui com a subsistência. Veja, existe um tipo de ansiedade que é normal. Existe um tipo de ansiedade que é boa. Por exemplo, eu vou fazer um concurso público. Vai gerar em mim uma ansiedade. Essa ansiedade vai me levar a quê? Vai me levar a me preparar para esse concurso público, eu estudar e procurar ter um rendimento bom. Da mesma maneira, por exemplo, eu fui promovido no meu emprego. É normal eu ter uma ansiedade. Como vai ser? São tarefas novas. Aquelas obrigações estão acima da minha capacidade. Eu preciso me readaptar. O que vai surgir? Vai surgir uma ansiedade boa, uma ansiedade positiva, que vai me levar a me tornar um funcionário melhor. Não é essa ansiedade que Jesus está falando. Jesus está falando daquela ansiedade descomedida. Uma coisa curiosa, nos dias de hoje, eu, por exemplo, não me lembro, eu vou fazer 55 anos daqui a 2 meses, e eu não me lembro da palavra síndrome do pânico. Isso foi algo que foi fruto do estilo de vida moderno. Existem pessoas que têm uma dificuldade para sair de casa, existem pessoas que têm uma dificuldade para estar em lugares. Lógico, nós sabemos que isso aí é uma patologia. Isso daí muitas vezes tem que ser tratado com acompanhamento médico e tal, mas veja, é uma consequência do estilo de vida brasileiro. Com o número de homicídios, com uma criminalidade fora do lugar. E aí o que acontece? A pessoa se vê fragilizada por causa daquilo, é um ambiente de bang-bang. Você vai, ainda aqui em Curitiba, nós temos relativa tranquilidade. Você vai numa capital do Nordeste, virou um bang-bang, virou um faroeste. Muitas vezes tem capital do Nordeste que chega a ser pior que andar em Copacabana, no Rio de Janeiro. Você tem mais segurança em Leblon e Ipanema do que em capitais do Nordeste. Aí o que acontece? Uma preocupação natural em conservação da vida acaba gerando uma patologia que a pessoa inclusive tem que se tratar, alguns têm que tomar medicamento. Agora, a ansiedade que Jesus está falando aqui é a ansiedade da subsistência. E até no caso de síndrome do pânico, uma das ferramentas bíblicas que eu tenho para combater isso é a verdade bíblica, de que Deus está no controle de tudo, até das coisas ruins. O número dos meus dias está estabelecido, a maneira que eu vou me portar de maneira prudente na minha vida é uma capacitação dada por Deus. A orientação para o meu dia a dia, para que eu evite situações difíceis, é Deus que me dá. A ação da graça, eu percebo claramente na minha vida. Vira e mexe, eu olho alguns erros bobos na minha vida. Erros que poderiam ser evitados. O que eu percebo? Naquele erro, eu não permiti a graça de Deus agir. Se eu tivesse parado com um pouquinho mais de calma, analisado a Bíblia, analisado os princípios bíblicos, aquele erro não teria acontecido. Aí você acaba ficando ansioso com algumas coisas. Agora, preocupação com o que comer, preocupação com o que vestir, eu acho que aí é uma coisa que realmente é muito sério. Porque você, por exemplo, no Brasil, a gente não é uma igreja que passa fome. No Brasil, veja, olha, eu já congreguei com irmãos extremamente humildes. E esses irmãos sempre tinham trabalho, sempre tinham o que comer, sempre tinham sua casa arrumadinha, sempre Deus deu recurso. E foram irmãos que aprenderam a viver, é o que popularmente se chama viver pela fé. Eu creio até que é uma fé saudável, a fé de que Deus é um Deus provedor, a fé de que Deus é esse Deus que nos ensina que buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Agora, Jesus aqui, ele está nos dando uma verdade extremamente importante. Jesus está dizendo que aquele passarinho que canta lá no fio, Deus está preocupado e supre
A alimentação dele. Aí você pode falar, pastor, mas o pastor nunca assistiu o Repórter Eco e viu as secas da África? O pastor nunca assistiu essas tragédias que acontecem? Veja, as secas da África, elas fazem parte do ciclo de vida. Naquelas secas, os animais mais fracos, eles são eliminados, o que torna o rebanho muito mais forte e capacitado a escapar dos predadores. Se Deus permitisse todos os animais mais fracos andarem com o rebanho, a primeira coisa que ia acontecer, eles iam atrasar o rebanho. Segunda coisa, eles iriam ficar doentes. E aquela doença ia se espalhar para o rebanho. Assim que um animal doente parece para tomar água do lado do animal saudável, a saliva do animal doente, que era mais fraco, ia passar a enfermidade para o animal mais forte. Só que ninguém para pensar por esse ângulo. A gente olha aqueles documentários, aí você vê lá o gnu, aquele boi lá, de repente caindo fraco e os abutres em volta. Você não sabe que aquilo, na verdade, é uma ferramenta de Deus, é uma lei natural, onde Deus está preservando a vida do rebanho. Porque o animal fraco fica doente. Ficando doente, a doença começou. Não existe vacina para rebanho selvagem. Não são, por exemplo, os bois brasileiros da nossa agroindústria de primeiro mundo, onde esses bois, meu Deus, o nível de tratamento deles é absurdo, a limpeza, asepsia, vacinação, alimentação, até antibiótico, por causa do que o mundo aí fora exige no comércio, é coisa completamente diferente. Por exemplo, está vindo na minha memória, o pessoal fala tanto de queimada. Primeira coisa, vi um fato, sem querer comentar política, não é ideia aqui, mas comentando sobre informação. O ano passado que falaram que estavam colocando fogo na Amazônia, dos últimos 10 anos foi o ano com menos queimada. Depois de fechado o ano, o INPE, que é totalmente isento, nos mostrou que foi o ano que menos queimou nos últimos 8 anos, não 10, nos últimos 8 anos. Veja, a queimada parece horrível, animais morrem na queimada, não morrem? Só que se não pegasse fogo naquele material orgânico seco em volta da floresta, porque não é floresta que está pegando fogo, floresta não pega fogo. Quem faz trilha como a gente faz sabe, se eu fizer uma fogueira no meio da Mata Atlântica, em 15 minutos ela apagou. Ela vai queimar alguma coisa ali em volta e vai apagar. Aonde que a fogueira pega? Local aberto, que não é úmido. Aonde que a fogueira pega? Bolsões. Só que se aquele bolsão não pegar fogo, o material orgânico de um ano para outro fica tanto que no próximo fogo queima tudo. Aí sim tem material orgânico para queimar a floresta. Porque aí vai ter palha suficiente no chão, vai pegar fogo na floresta e aquela palha numa quantidade tal vai ser capaz de queimar a floresta. Por quê? Porque aí vai secar a umidade natural da floresta e aí sim pega fogo. Por que que Deus... Veja, existe uma coisa chamada coivar, acho. Estava ouvindo Alexandre Garcia falar. A coivar é a prática dos caboclos e dos índios de fazer a queimada naquela roça para poder reciclar a roça, plantar milho, plantar mandioca. Isso eles fazem há centenas de anos. Desde que chegou o homem branco ali, eles encontraram os índios fazendo a queimada. Para poder plantar suas roças de mandioca, suas roças de batata doce, suas roças de milho. Muita gente não sabe, milho não tinha na Europa. Milho é original das Américas. O homem branco só foi conhecer o milho depois de 1500. Era uma cultura nossa. Plantada como? Fazia queimada, isso em toda a América Latina. Fazia queimada, plantava a roça. Agora veja, qual é o problema? O problema são os crimes. O problema é a ação predatória do homem. Isso aí é fruto do pecado. Para destruir. É isso que a gente tem que ser contra. Agora, você fica ansioso com as coisas básicas da vida? Será que se você aplicar esse tipo de entendimento que eu estou dando aqui, ele não vai te ajudar a ser menos ansioso? Lembra que Jesus falou? Conhecereis a verdade vos libertará.
Esse texto, Jesus está falando de salvação, mas eu creio que a libertação na vida do cristão, ela tem que ser em várias áreas. E a ansiedade, gente, a ansiedade é o mal da segunda metade do século XX. E nisso, nós já vamos daqui a pouco para um quarto de século XXI. Para vocês que nasceram no limiar do século XX, não é muito, mas para nós que nascemos. Eu nasci, por exemplo, 35 anos antes da virada do século. Então, quando eu falo em 25 anos de século, é algo que eu conheço. Em 1975, eu já tinha 10 anos de idade. Aí o que acontece? As pessoas estão ansiosas, as pessoas estão sofrendo com isso. Me preocupa cristãos sofrendo com isso. Não estou dizendo que não tem que tomar remédio, não estou dizendo que não tem que fazer acompanhamento. Se é uma enfermidade do corpo, tem que ser acompanhada, mas eu tenho que ter um apoio espiritual. Eu tenho que ter uma convicção espiritual. Eu não posso me ver preso nessas coisas, porque essas coisas bloqueiam a vida. Essas coisas atrapalham a qualidade de vida. Tem gente preocupada com muito mais além do que comer e do que beber. Esquecendo que é Deus que garante. Eu aprendi muito sobre ansiedade quando há 20 anos atrás eu tive que trabalhar com moto. Porque eu não tinha dinheiro para sustentar o carro na rua. Aí eu lembro que eu transformei minha moto da gasolina para o álcool. Pagava R$ 1 o litro do álcool. Para vocês terem uma ideia, uma vez fui fazer entrega em Paranaguá. Com R$ 7 indo por Morretes. Eu fui e voltei de Paranaguá e fiz todas as minhas entregas. Era dinheiro no bolso. Só que a hora que você está numa moto, essas motinhas pequenas, a 100 por hora, 105, que ela não passa muito mais do que isso. Um lugar ou outro na descida passa um pouco mais. E você está ultrapassando uma carreta bitrem, 18 rodas. Você descobre claramente o que é estar andando nas mãos do Senhor. Eu lembro na igreja, tinha um baterista, não conheci, que passando de moto do lado de uma carreta, o rodado estourou, matou ele na hora. Na hora, não escapa. Então, para vocês terem uma ideia, o que é andar nas mãos do Senhor? Se fura um pneu, você está com problema. Se estoura uma corrente, você está com problema. Você tem que primeiro fazer sua parte, aí é que entra o conheceres a verdade. Manutenção da moto, como está? Como é que está o pneu? Como é que está a relação? Como é que está a corrente? Conhecereis a verdade vos libertará. Tá, que horário que eu vou viajar? Vou na hora da neblina? Não. Vou voltar de noite? Vou evitar. Vou com chuva? Não. Porque capacete de moto não tem para-brisa. E tem o spray das carretas que vem na cara. Feito tudo isso, você vai subir na moto com confiança, coberto de oração, de vida com Deus, vai fazer o que tem que fazer. O que me ajudou muito? A figura do rei Davi, de Joabe, de Absaí, dos grandes heróis, dos valentes de Davi, de Urias, que tinham que ir para guerras medievais, onde você estava brigando com um aqui, e vinha outro por trás, dava uma machadada no meio da sua cabeça. E você morria e não sabia nem o que atingiu. Pouca guerra Davi viveu. E Deus sustentou em todas elas. Pouca coisa. Então eu lembro que eu sempre me segurava na figura de Davi. Eu lembro claramente, uma vez orando, meio ansioso, porque eu ia para Lapa, eu ia para Joinville, eu ia para Paranaguá, num patinete. Entendeu? E eu lembro que eu comecei a ficar meio inquieto. Eu lembro que em oração, para mim, foi o Senhor falando no meu pensamento. Foi um pensamento que eu tive. Para mim, esse pensamento veio de Deus. Muito claro. Filho, faz a tua parte que a minha eu faço. Aí eu entendi, Senhor. A partir dali eu descansei. Qual era a minha parte? Tomar todos os cuidados, tomar toda a cautela. E saber que posso tomar o cuidado que for, se Deus não sustentar, estou morto. Estou morto. Outro dia eu vi uma cena na internet, um casal de bis, acho que na BR-101, a carreta passou, eles foram para baixo do rodado, passou em cima dos dois.
Matou na hora, em 4 segundos. Não deu nem tempo de pensar. Derrubou, passou embaixo do rodado, caiu. Não deu nem tempo de pensar. Então são coisas que ou você confia em Deus, ou não faz. Agora, muito importante o quê? Fazer a nossa parte. Não ser omisso. A confiança em Deus não pode se traduzir em omissão. Ao contrário, a confiança em Deus tem que se traduzir no maior capricho, no maior esmero. Por quê? Porque em você, se você é nascido de novo, habita o Espírito da graça, o Espírito Santo, o Criador do universo. A Trindade. Pastor, foi Jesus que criou o universo. Sim, mas os 3 são um. Só existe um único Deus que subsiste em 3 pessoas. O Espírito Santo é Deus e mora em você. E é Ele que te capacita a fazer as coisas de maneira correta. Porém, você pega essa mesma moeda, ela tem um outro lado, que é um pouco do que nós vamos falar hoje. Então vamos estar abrindo no livro de Jó, capítulo 38. Como eu costumo brincar, vamos iniciar nossa pregação. Não, mas eu gosto de fazer uma introdução porque ela nos coloca dentro da palavra. Eu tenho um pouco de dificuldade se eu tenho que começar lendo o versículo. Jó 38, eu vou ler o versículo 4, é um texto curto. 4? 4. Diz assim. Não, vamos ler o 1. Aqui é o próprio Deus falando com Jó. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Deus dando uma bronca. Em Jó, está falando o seguinte: quem é esse que está obscurecendo o conhecimento, o entendimento, as coisas corretas com palavras sem sabedoria? Tipo assim, você não sabe o que você está falando. É o que Jó está falando aqui, versículo 3. Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Deus fala, a primeira coisa, eu sou Deus. Eu sou criador, você é criatura. Então agora você vai me ouvir. Você falou até agora, colocou tudo para fora, falou um monte. Só que agora eu vou falar, eu sou Deus. Aí vem no 4 o pensamento que eu quero compartilhar. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faza-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com as portas quando esse rompeu e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa, quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Vamos fazer uma pausa aqui, já é o suficiente. Veja, o que Deus está falando para Jó? E esse discurso para Jó é para todos nós. Porque veja, a ansiedade pecaminosa é falta de confiança em Deus. Então a primeira coisa é: não diminua o Deus Criador do universo, dizendo através das suas atitudes que Ele é um Deus que é poderoso para criar todo o universo, mas não tem poder para cuidar de você. Existem muitas formas de falar uma verdade sem palavras. Quando eu entro numa ansiedade pecaminosa, eu estou dizendo que o Todo-Poderoso não é Todo-Poderoso. Eu estou dizendo que o Todo-Poderoso onisciente não é onisciente. Eu estou dizendo que o Todo-Poderoso soberano não é soberano. Afinal, ele não tem poder para cuidar de mim. Percebe que tem que haver uma mudança na minha chave mental?
Provavelmente alguém está ouvindo isso e está falando, nossa pastor, nunca pensei assim, porque o tempo todo eu morro de medo, o tempo todo eu tenho ansiedade com a vida, o tempo todo eu tenho ansiedade com as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você, eu também tenho essas ansiedades. Mas o entendimento de um Deus soberano, qual é o problema? Muitos de nós vieram de igrejas que não ensinam a soberania de Deus de maneira 100% correta. Ele é um Deus soberano, mas tem dois obstáculos para essa soberania. Primeiro, o diabo. E segundo, o próprio homem. Isso é errado, isso não é bíblico. Na verdade, é lógico que eu não vou fazer isso, mas não adianta fazer força, mas eu não vou morrer antes. Ah, pastor, então posso fazer o que eu quero? Tentação de Jesus no deserto. Não tentais ao Senhor vosso Deus. Você não vai sair tentando a Deus. É pecado também. Mas o primeiro remédio para a ansiedade é mudar minha chave mental. Deus cuida da minha vida. Ah, pastor, você não sabe o meu problema. Realmente, eu não sei, mas Deus sabe. Ah, pastor, você não sabe o que aconteceu para me chegar até aqui. Realmente, eu não sei, mas Deus sabe. Melhor do que eu, melhor até do que você. Porque Ele lembra de detalhes que você nem lembra. E Ele sabe de coisas que a sua natureza pecaminosa distorceu. E Ele não, porque Ele é perfeito. Então, primeiro remédio para a ansiedade. Confiança no poder e na soberania de Deus. Ele criou tudo. É uma chave mental. Como que eu faço isso? Então quer dizer que se eu tiver firme convicção de que Deus é soberano, de que Ele é o Todo-Poderoso, eu nunca mais vou ficar ansioso? Não, é isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque em nós habita uma natureza pecaminosa. Essa natureza pecaminosa fica ansiosa. Então, mais ou menos funciona assim. Quando eu vejo que eu estou ficando ansioso com alguma coisa, o único antídoto que tem é: Deus está no controle, Ele é o Todo-Poderoso. O plano dele para a minha vida já está escrito. Ele me guia em todas as coisas. Tudo aquilo que acontece está debaixo do seu poder. Eu confio nele e vou descansar. Entendeu? Aí passa um pouco de tempo, dia seguinte, a ansiedade quer voltar. Eu lembro, não, Deus está cuidando, Deus está vendo. Aí a ansiedade diminui, percebe? É que nem perdão. São processos. Por exemplo, perdoar alguém é uma decisão? Sim. Agora, aquele sentimento limpo para o perdão vai ter um processo. Perdão não é sentimento, perdão é escolha. Mas quando você escolhe perdoar, você vai passar por um processo de perdão em que o seu sentimento vai ser tratado dia após dia. E cada vez que você lembrar, tiver vontade de esganar, você vai lembrar e falar: não, eu perdoei. Eu sou tão pecador quanto ele, só que pequei em coisa diferente. E eu escolhi perdoar em obediência ao meu Deus, porque eu quero estar limpo com Deus. E aí aquela raiva passa. Aí passa mais um tempo, você lembra, a mesma coisa, ansiedade. Gente, ansiedade e perdão são extremamente parecidos, são processos. Deus é Deus de processos. Agora, uma outra coisa importante que eu posso fazer quando vem a ansiedade é parar e falar: Senhor, eu fiz tudo. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Senhor, me diz uma coisa, eu peguei a espada e fui tomar a terra prometida. Estou procurando emprego. Eu estou mandando currículo. Estou procurando sair das dívidas que eu me meti. Eu estou corrigindo uma educação financeira distorcida. Percebe o que eu estou dizendo? As pessoas, o que elas fazem? Elas pecam na ansiedade e se tornam inoperantes. A nossa fé é prática. A fé gera uma atitude guiada por Deus, de acordo com o princípio bíblico. A gente tem que se limpar, a gente tem que buscar transformação, nós temos que mudar as coisas. Quando vem a ansiedade, se eu me ocupasse em corrigir tudo aquilo que está errado, seria muito mais frutífero. E assim que eu fizesse isso, eu agradecer: Senhor, obrigado, porque consertei tudo isso, agora está em tuas mãos. Lógico, o tempo todo esteve na mão de Deus. Mas olhado pelo ângulo de cá, lembra que sempre tem duas óticas na Bíblia?
uma ótica do observador aqui na Terra, sempre não, mas com frequência, uma ótica do observador aqui na Terra, e outra ótica de Deus, que é perfeita. Exemplo clássico é o seguinte: de nada adianta o sentinela vigiar se o senhor não guardar a cidade. Clássico essa passagem. Amém? Então vamos avançar mais um pouquinho. Vamos voltar em Mateus. Mateus capítulo 6. Versículo 27. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Veja que interessante. Aqui é o seguinte. Esse versículo aqui, a palavra original em grego, ela tem uma amplitude muito grande. Daria até para aplicar aqui, você poderia acrescentar 1 ano à sua vida. Você teria poder para acrescentar 1 hora à sua vida. O termo original aqui em grego é muito amplo e ele chega a ser usado nas Escrituras, no Novo Testamento, ligado à longevidade, ligado a tempo de vida. Gostei muito dessa aplicação, porque aqui não está falando, isso daqui é um jargão. Quando Jesus está falando, você pode adicionar 50 centímetros à sua altura, Jesus não está querendo, Jesus está usando um exemplo físico de algo que é impossível de fazer, só que esse exemplo é muito amplo. Você pode viver um dia mais. Você pode fazer alguma coisa? Veja, na nossa última palavra, nós falamos da brevidade da vida, na palavra de quarta-feira. Essa palavra da brevidade da vida, eu ia pregar ela no versículo 27 aqui de Mateus. Só que quando eu vi o trabalho em Gênesis, eu aproveitei o próprio contexto do texto, mostrando que da geração de Noé para 100, caiu de 950 para 600 anos, de 100 para Arfaxade caiu para 430, de Arfaxade para Eber, não, para Peleg, caiu para 200 e pouco, de Peleg para Terá 207, de repente caiu para 170, depois 150, depois 120, 110, 70, 80. Mas aquele anexo da palavra estava amarrado aqui. Só que eu aproveitei o contexto de Gênesis e apliquei lá, que é mais compatível, porque eu tinha o quadro todo, aqui era apenas um pedaço do filme. Eu pergunto, você é capaz de viver um dia a mais? Ah, pastor, eu fico ansioso, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos descarregar essa ansiedade. Primeira coisa, vida de oração. Segunda coisa, estudo da Escritura para você aprender bem quem é Deus. E ao aprender bem quem é Deus, esse conhecimento vai fortalecer sua fé. Terceira coisa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cuidar da saúde, nós vamos se alimentar bem, nós não vamos viver uma vida sedentária, nós vamos procurar praticar um pouco de atividade física, uma alimentação correta, ir com frequência ao médico, ir ao dentista, ter tempo de atividade de lazer com minha família, parar de vender minha alma pro diabo trabalhando igual um maluco e não tendo tempo para viver, tendo tempo para congregar. Em época normal, não agora é época de Covid, que temos algumas limitações, fazer uma visita na casa de um irmão, compartilhar fugiu a palavra, uma doutrina espiritual, uma virtude espiritual, tomar um café gostoso, congregar. O problema das pessoas é que estão vivendo uma vida maluca, carregando água no tonel para Mamon, vendendo sua vida para o diabo, só pensa em trabalhar para trocar uma televisão, para trocar um móvel, para trocar um carro, para as 1001 peripécias, e aí vai ficar ansioso mesmo. E aí eu vou dizer que vou te falar um problema bem sério. Como esse tipo de atitude maluca é pecado, Deus vai trabalhar para piorar o problema. Deus vai fazer o seguinte, a sua vida é uma panela de pressão. Só que você fazendo todo esse desrespeito a princípios que Deus criou,
muito claros na Escritura. Porque o único livro sagrado do mundo que fala em descanso semanal é a Bíblia. É o único livro sagrado do mundo que fala em descanso semanal. Por quê? Porque é importante. Então entenda, você está desrespeitando a Bíblia, vivendo como você está vivendo. O único livro sagrado do mundo que dá importância à dieta, em época que a dieta era importante, porque a maneira que os animais eram cuidados era muito exposto a doenças. E se você for olhar aquela lista de animais que tem que não podia comer, na verdade eles protegem o povo judeu. O único livro do mundo santo, livro sagrado, que tem noção de esgoto para proteger o ser humano, porque a pessoa não podia defecar dentro do arraial, do acampamento. Precisava ir para fora e enterrar as fezes. O único livro que mostra quando uma casa tinha mofo e aquilo dá um problema respiratório sério, aquela casa era retirado todo o mofo, era trocada a caiação, e depois de uma semana o sacerdote voltava. Voltou o mofo, derruba a casa, queima tudo e joga sal em cima. Para não ter doença respiratória. Aí vai você, século 21, escravo de Mamon, vendendo a alma para o diabo, é uma maneira, uma alegoria, porque sua alma é de Cristo, mas assim dá mais ibope, fica mais bonita a pregação. Desrespeitando tudo, isso aí eu vou te dar um nome, panela de pressão. Aí você vai orar, Senhor, faz alguma coisa. Deus fala, sim, filho, eu sou especialista, tampa a panela. O que vai acontecer com a panela de pressão tampada? A pressão lá dentro vai aumentar. Eu vou te falar uma coisa, a coisa vai ficar feia. A coisa vai apertar. E a pressão vai aumentar. E o calor vai aumentar. E quando o calor aumenta, vai começar a derreter tudo. E o que está lá dentro vai tudo para o vinagre. E Deus vai trabalhar profundamente, inclusive se precisar ele vai tampar o pino. Só que se ele chegar ao ponto de entupir o pino, a panela vai explodir. E a hora que explodir, eu quero ver o que você vai fazer a hora que você cair no chão de volta. Ah, pastor, vou pegar primeiro meu braço, depois vou pegar minha orelha, depois vou pegar meu dedão do pé, depois vou pegar meu ombro. Mais ou menos é isso que vai acontecer. Deus vai trabalhar para colocar pressão, para você acordar. Aprender a viver uma vida cristã equilibrada. Uma vida cristã com prioridades corretas. Vida cristã com prioridades corretas se reflete em todas as áreas de existência. Todas as áreas de existência. Uma vez eu vi uma ilustração, aquele pastor defendia o seguinte, que a nossa vida é como uma tenda, daquelas antigas puxada pelas pontinhas com corda. E você tem que esticar todas proporcionalmente, senão a tenda fica torta. Você acha que Deus comprou você por um preço caro para permitir você viver uma vida maluca de qualquer jeito? Vou te falar uma coisa, é mais fácil ele recolher você do que ele compactuar com atitudes erradas. Ele é Deus, ninguém é mais duro do que Deus, não adianta discutir com Deus você tem que mudar. Com Deus você tem que se dobrar a verdade da palavra. Não tem como. Por isso que tem tanto problema de ansiedade na igreja. Vou responder para você o problema. Pecado. E não é pecado de botar bomba em ônibus de criança, matar a avó com dinamite, amarrar dinamite na avó e explodir. Não. É um tipo refinado de pecado. É chamar Deus de mentiroso. É não confiar que Deus cuida. É viver uma vida totalmente contrária ao que a Bíblia manda. Amém? Muito sério isso que eu estou falando. Gente, isso aí é um caminho espiritual. Isso é uma verdade espiritual profunda, em que as pessoas teimam em viver os seus estilos de vida malucos, século 21, vida doida por nada, juntando tesouro na terra, está tudo conectado. Carregando água no balde para Mamon, enchendo uma caixa d'água furada. Lembra livro de Joel,
de Ageu. Livro de Ageu. Eles não estavam se dedicando à reconstrução do templo. Deus chegou para eles e falou, gente, acorda, vocês já perceberam que a bolsa de dinheiro de vocês parece estar furada? Vocês já perceberam que vocês plantam e não tem força? Vocês já perceberam que quando vocês põem a mão, a coisa não vem? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Enquanto vocês não se arrependerem, corrigirem sua vida, botar a prioridade correta em mim, adiós, vai continuar assim. Na verdade, eu vou piorar. E olha, eu só não vou jogar vocês de volta lá para a Babilônia, porque eu sou todo-poderoso, eu fiz uma promessa que ia trazer de volta. E mandei os meus profetas profetizar que vocês iam voltar. Só que tem o seguinte, vocês vão ter tanto problema para retornar aqui, e foi o que aconteceu. Para ver se vocês criam juízo. Para ver se vocês caem em si. E param de cuidar das vossas casas apaineladas, algumas traduções usam isso, e começam a cuidar do zelo da minha casa. Hoje, no Novo Testamento, a casa de Deus somos nós. E eu acho que eu vou desrespeitar a casa de Deus, eu vou profanar o templo de Deus e vai correr tudo bem. Vai estar tudo jóia, vou nada, eu vou apanhar muito, eu vou sofrer muito, eu vou ter muita dificuldade. Amém? Amém. Continuando a leitura. Versículo 28. E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro, a verdade aqui, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Tinha que ser Jesus, né? Maravilhoso isso aqui. Maravilhoso. Tem uma citação aqui importante. Existe uma dúvida na igreja muito comum. Salomão foi salvo? A resposta é sim. Porque, uma vez nascido de Deus, não perde a salvação. Ah, pastor, mas Salomão serviu na idolatria. Não importa, está tudo perdoado. O sangue que Jesus de Nazaré derramou na cruz do Calvário salva Salomão. Da mesma maneira que salva nós. Não existe pecado A, pecado B. Eu lembro que uma época nós ensinávamos, graças a Deus essa época ficou bem longe, nós ensinávamos uma coisa chamada pecados para a morte. Gente, isso aí é quase o ensino católico dos 7 pecados capitais. Só que aí quando a gente ensina, a gente fala, gente, isso que eu vou ensinar não tem nada a ver com o catolicismo romano. Aí ele postava a voz assim. Só que eu vi que aquela doutrina é absurda. Pecado é pecado. Se eu perdesse salvação, eu ia perder salvação todo dia, porque eu peco todo dia. Mas percebe, uma falsa doutrina precisa gerar uma consequência errada. Eu preciso gerar 2 categorias de pecado, porque eu sei que eu peco todo dia. Não, esse aqui perde salvação, aquele ali não, esse aqui perde, aquele ali não. Aí você fala, nossa, bacana, onde é que está essa lista na Bíblia? Que eu preciso ver, porque na minha Bíblia não tem. Então a resposta aqui é o seguinte, Salomão sim foi salvo. Um dos motivos de sinal, Jesus citou Salomão em toda a sua glória. Glória aqui que quer dizer? É aquela grandeza dada por Deus, nesse contexto aqui, não é a glória de Deus. Não é Jesus transfigurado no monte.
É outro tipo de glória, é a grandeza humana dada por Deus. E conhecendo pela Bíblia que uma vez salvo, nascido de Deus, não perde salvação, Salomão foi salvo. Agora, a verdade que Jesus nos traz aqui é interessante que outras passagens da Bíblia, elas nos mostram essa mesma verdade. Quer ver que legal? Eu separei aqui 2 textos. Vamos primeiro, Salmo 104. Salmo 104, para não dizer que não existem exemplos e consolo no Antigo Testamento. Salmo 104, vou ler o versículo 24 ao 35, vou fazer uma leitura expositiva. Olha que legal. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras? Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Ó o salmista, soberania de Deus e poder. Assim é este mar grande, muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam navios, o Leviatã que formasse para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enchem de bens, escondem o seu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará das suas obras. Quando ele, olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantai ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendiz a minha alma ao Senhor. Louvai ao Senhor. Olha a sabedoria do salmista. Não sabemos quem é que escreveu esse salmo. Mas ele primeiro identifica o poder de Deus. E depois ele mostra de uma maneira prática o que ele faz em relação a esse poder. Primeiro, conhecer a Deus. Segundo, louvar a Deus e adorá-lo. É a receita do bolo. 900 anos atrás, antes de Cristo, da gente quase 3.000. Muitos estudiosos entendem que o livro dos Salmos foi escrito entre o ano 1000 e o ano 800. Nós estamos em 2020. E esse salmista já sabia uma verdade extremamente profunda, que a igreja hoje em dia teima em desobedecer de maneira prática. Vamos para mais um texto. Lá no Novo Testamento, Filipenses capítulo 4. Essa daqui eu já preguei essa passagem para a igreja. Quanto tempo temos de pregação? 48. Bom, dá para pregar até 00:30. Filipenses 4. Vou ler primeiro o versículo 6. Diz assim... Não pode ler só o 6. Vamos lá. Vamos ler o versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Primeira coisa, alegria espiritual, alegria da salvação, alegria da presença de Deus. Isso que é o regozijo em Deus. Alegria pela própria pessoa de Deus. Você tem que jubilar quando você pensa em Deus. Quando acontece algo bom na sua vida, você fala, nossa, glória a Deus. Quando você acerta alguma coisa, você fala, Deus, glória a ti, que me capacitou para isso. Isso é regozijar no Senhor. Entendendo que Deus conduziu aquilo. Só que aí, olha a sequência do pensamento de Paulo, por isso que eu tinha que ler inteiro. Versículo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. O que é equidade? Equidade é equilíbrio. Vida equilibrada.
uma vida de bom senso. Ah, pastor, mas eu não estudei, eu não fui para a escola, mas você não é burro. Banco de escola não torna ninguém sábio. Banco de escola só traz acúmulo de conhecimento e metodologia de ensino. Quando tem? Se não for Brasil, século XXI. Metodologia de ensino tive eu há 50 anos atrás. Hoje é uma fábrica de analfabeto funcional. Então, se você confia no banco de escola, você está confiando que você vai se transformar num ótimo analfabeto funcional, que mal sabe desenhar o nome e interpretar um texto de 4 linhas. Esse é o grande problema. Melhorou sua interpretação de texto quando você começou a ler a Bíblia. Melhorou seu raciocínio quando você começou a ouvir uma pregação expositiva mostrando como se interpreta a Bíblia. Isso foi aguçando o poder de Deus na sua vida. A palavra até para isso é útil. Agora eu pergunto, você tem uma vida equilibrada? Você é alguém marcado pelo bom senso? Vai ficar ansioso mesmo. Vai ficar ansioso. Gente, os antigos. Você chegava para o antigo e falava, e aí, fulano, vamos fazer tal coisa? Ah, você é maluco? Isso aí vai dar errado. Ah, como é que você sabe dar errado? Não, vai dar errado. E dava errado. Por quê? Equilíbrio. Quando a gente olha nossas histórias dos antepassados, aonde não teve equilíbrio, o que teve? Desgraça, sofrimento, tristeza, perda, coisa errada. Aonde teve equilíbrio? Até o ímpio. Você percebe aquele ímpio que se preparou profissionalmente, que se dedicou ao trabalho, que foi honesto, que trabalhou com esmero, prospera. Vai para o inferno? Não vai, mas vai para o inferno, quando morrer aqui vai deixar uma bela herança. Mas seria o caminho natural dele mesmo. Quando ele entrou nessa terra, entrou desesperadamente necessitado de um Salvador. Essa é a situação de todo ser humano que entra nessa terra. Nosso netinho Benjamin está chegando, provavelmente nos próximos 15 dias. Pecador. Hoje, ele na barriga, ele já é um pecador. Porque ele é ser humano, é filho de Adão, precisa de Cristo. Mas não é esse o nosso texto aqui. Nosso texto aqui é equilíbrio, sabedoria. E aí o texto continua, versículo 7. Não, vamos lá ao 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Olha que interessante aqui. O que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos ensinando? Vida de oração. Não fique inquieto, ora. Ah, pastor, mas eu oro direto. O que você está orando, irmão? Ah, estou orando por aquele carro novo. 73 mil reais. Apareceu uma promoção na concessionária, 84 vezes de 1.399. E ainda vem com o rádio toca CD de graça, pastor. E isso filme. Hã? Você está orando por isso? Você acha que Deus vai atender? Quanto você ganha, irmão? Ah, pastor, juntando tudo lá em casa, eu ganho uns 2,5 contos, a esposa ganha mais 1.200, o filho ganha não sei o quê. Ah, essa parcela vai representar 25% da minha renda. E o resto? Ah, pastor, o resto é mais 30% da minha renda endividado. E você acha que Deus vai atender sua oração? Ó, irmão, você pode até fazer o negócio do carro, mas tenha certeza, você tem uma chance enorme de quando você chegar em 42 vezes pagando, você não vai conseguir mais pagar. E o banco vai vir tomar seu carro, você vai perder 42 meses de parcela. E vai tomar uma dura lição de Deus. Isso não é a oração que se faz. A oração que se faz é o seguinte, vou dar um exemplo. Eu lembro certa vez conversando com um irmão. O irmão doido para trocar de carro, Olhei para a cara do irmão e falei, quanto você vai pagar de parcela por mês? Ah, 700. Bom, primeiro eu devo ser um miserável, porque para mim 700 conto é dinheiro pra caramba. Das duas, uma, ou eu sou miserável, eu sou mão de vaca, ou sou um otário.
Como eu não me acho nem miserável, nem mão de vaca, nem otário, tem alguma coisa errada com a narrativa. Alguém está errado nessa história. Aí eu olhei assim, eu falei, irmão, me diz uma coisa, por que você quer trocar? Não, porque é o seguinte, precisa trocar os amortecedores. Não, precisa pôr uma bateria. Falei, certo, e que mais? Não, precisa dar uma limpada na injeção eletrônica e tirar esse riscadinho do para-choque. Eu cheguei assim, eu falei, irmão, deixa eu só fazer uma conta com você. Esse para-choque 200 conto faz, e bem feito, sumiu o risco. Essa bateria 300 conto faz. E pega uma bateria de primeira, a minha está durando 7 anos. Porque é uma bateria boa. E eu cuido bem do carro. Com a diferença dos R$700, vai sobrar 200. Você manda limpar os bicos injetor. Foi uma parcela do carro. No outro mês, você vai fazer o seguinte, você não vai trocar só os amortecedores, vai trocar os amortecedores e as molas. Vai dar R$700. Foi a segunda parcela. Qual outro defeito que o carro tem? Morreu ali o plano. Agora você imagina, na época de hoje, abraçar 48 meses de 750 conto. Casado, depois que assinou. Tem que pagar até o fim, senão... Graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Aquele irmão falou, nossa, é verdade, não tinha feito essa conta. Tá feliz da vida, tá tranquilo. Numa boa. Já teve irmão que me falou em trocar de carro. E eu falei, só toma cuidado com a parcela. O irmão falou, não, eu dou conta de pagar, com o meu serviço eu dou conta de pagar, vou conseguir pagar. Eu falei, tá alienado no banco? Ele falou, não. É negócio, contrato de gaveta. Eu falei, aí você vai saber avaliar melhor do que eu estou te falando. Para tomar cuidado, porque eu sou seu pastor, não quero ver você ter problema, mas você conhece melhor a sua vida financeira. O irmão foi lá, fez um negócio consciente, sabia onde apertava os calos, sabia o que tinha que fazer, pagou o carro, a flauta, na maior boa. E tá lá com a caranga excelente, entendeu? Nem Salomão em toda a sua glória tinha aquela caranga. Nem podia ter, mas percebe? Quando eu ofereço uma oração, Deus só tem compromisso de atender as orações que estão debaixo do plano dele. Ele manda eu orar tudo. Mas ele me garante que pela palavra ele só vai atender se estão debaixo da vontade dele. E como a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e a minha vontade é distorcida, contaminada pelo pecado, eu pergunto, que vontade que vai ser cumprida? A de Deus. Agora veja, essa vida de oração correta vai trazer uma consequência, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, vistes em mim, e isso fazei, e o Deus de paz será conosco. Gente, é um pacote todo aqui. Na verdade, eu precisava voltar na pregação de Filipenses, que eu fiz positivo aqui. Mas mais ou menos o que tem de importante é aqui o seguinte. Fez orações bíblicas, uma paz sobrenatural vai vir sobre a sua vida. Mas não só isso. Vindo de trás para frente. Tudo que você aprendeu na igreja, tudo que você vê de qualidade na vida dos irmãos mais maduros, do seu pastor, tudo aquilo que você vê de bíblico na vida deles, imita. Tudo aquilo que você aprende através da pregação, que é para fazer, faça. Feito isso, Deus é convosco. Olha que interessante, é uma condicionante. O Deus faz. Então o pastor está querendo dizer que se eu assistir muito Faustão, comer muito hot dog, Deus não é comigo? Não é isso que eu estou falando. Deus é com você o tempo todo. Mas não essa paz de Deus que transcende entendimento. Ele é com você porque ele mora em você. Só que existe uma coisa, Efésios 4 fala, não entristeçais o Espírito da graça, com o qual fostes selados. Existem atitudes nossas
que entristece o Espírito da Graça, e o Espírito da Graça faz assim. E aí, meu amigo, vou falar uma coisa. A hora que o Espírito Santo fecha a boca, não abre mais a boca, sabe o que é você? Nada. Para não usar uma palavra mais pesada, às vezes usa umas palavras meio pesadas. Nada. Nada. Não fica nada. Eu estou preparando um estudo no Gênesis. Tem uma passagem que Deus fala o seguinte, olha que interessante, Nabucodonosor fala o seguinte, a todos os homens da terra ele tem por nada. Nabucodonosor falou isso. Ele tem por nada, são refutados em nada. Então é isso que eu tenho que tomar cuidado, uma vida equilibrada. Paulo está falando aqui verdade bíblica. Vida de crente de verdade, não é o crentinho brasileiro, começa o século XXI, que está pagando uma de crente e não tem vida de crente. Com esse tipo de vida, tchau, você está vendido. Você vai. Vou dar o seu apelido, poço de ansiedade. E aí, poço de ansiedade, tudo bem? Como é que você está? Estou meio ansioso. É verdade, fica tranquilo, vai piorar. Por causa da sua desobediência. E aí o texto continua, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Veja, os filipenses pegaram uma grana e mandaram para Paulo. Qual é o nome disso? Providência e sustento. Paulo não vinha pedindo grana para ninguém. Quando Paulo pediu grana, era para mandar para Jerusalém. Paulo só pede dinheiro para mandar para os outros. E quando ele pede dinheiro, ele fala o seguinte, ó, eu não fui pesado para ninguém. Ao contrário, eu trabalhei para me sustentar, para ninguém falar que eu estava usurpando de alguém. Às vezes que Paulo pediu dinheiro foi para mandar para os outros, para as igrejas da Judéia. Coisa que ele fez 2 vezes. Levar ofertas para a igreja da Judéia. Se eu não me engano, foram 2 vezes. Mas aqui o que ele está falando, gente, vocês lembraram de mim. E não foi só uma vez. Foi mais de uma. Eu lembro, outro dia aconteceu uma coisa inusitada. Outro dia eu recebi uma oferta pessoal. Uma pequena oferta, mas foi uma pequena oferta que custou para aquela pessoa. Pessoa que eu nem tenho contato quase. Nossa, aquilo me encheu o coração de alegria. Cheguei assim, eu falei, ó, agradece aquela pessoa, muito obrigado, esse dinheiro vai ser muito bem-vindo, tal. Providência. Na verdade, no meu caso, foi um presentinho de Deus. Entendeu? Tenho certeza que bênção para a pessoa. Bênção, a pessoa fez aquilo por quê? Porque ela queria me honrar. Na verdade, ela queria honrar uma pessoa de Deus. E aí o que veio de referência, fiquei até, nossa, isso me deixou mais alegre, ter essa tranqueira aqui como referência da pessoa de Deus. Se fosse um Granconato, um Nicodemo, até falar, nossa. Mas o Maurício, veja, a gente luta com as nossas debilidades, entendeu? Para crescer, para avançar. Para tudo achei bacana. Entendeu? Foi legal. É o que aconteceu com Paulo, aqui a gente fica alegre. Mas olha o que Paulo vai falar mais à frente, e esse é o ponto. Versículo 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Vou explicar essa palavra aqui. Essa palavra aqui a gente traduz com 5 dedos. Ó, você fecha a mão. Aí você faz 1, 2, 3, 4, 5. A hora que estiver bem espalmada, dá no meio da cara. Pá! Essa palavra tinha que servir para muito crente acordar. Se contentar com o que eu tenho. Veja, eu conheço a situação da igreja. Tem um ou outro que eu sei que está passando por luta, mas a grande maioria é rico. Ah, pastor, está brincando, é rico. Inclusive eu, perto dos nossos irmãos de outros lugares, nós somos ricos. Ninguém está passando fome, todo mundo come bem, todo mundo tem roupa para vestir, todo mundo tem uma casinha boa, todo mundo tem emprego. É rico. E tem mais. Nem doente está. Essa palavra aqui de Paulo, simples assim.
Aprendi a me contentar com o que eu tenho. Gente, você não tem nada para se alegrar em Deus? Tudo aquilo que você tem em volta, todas as bênçãos que Deus te dá, Ele te sustenta todo dia. Você acordou hoje. Você não tem a garantia que vai acordar amanhã. Eu tenho pessoa da família hoje que passou o dia em cirurgia e está no hospital. E nós estamos aqui tendo a graça de aprender junto a palavra de Deus. Olha que bênção. Tivemos famílias da igreja que pegaram Covid e todo mundo se recuperou bem. Graças a Deus até agora não ficou ninguém para trás. Imagina se tivéssemos perdido alguém. Quanta coisa para regozijar. Temos nosso trabalhinho. Com toda essa crise econômica que está vindo, temos nosso sustento. Sabe? Se contentar. Tá feliz. Tá com o carrinho velho, Senhor, obrigado por esse carrinho velho. Tá com a casa, gente, da minha casa, se fosse olhar, tem coisa que eu quero mexer. Mas existe uma coisa mais importante que as coisas que eu quero mexer. Prioridades. E elas têm que ser corretas. Aí eu não fico ansioso com isso, e contente. Eu tenho certeza que passa um monte de gente aqui na frente da minha casa e fala, nossa, aquele cara deve ser rico, embora seja uma casa normal. Tem gente que olha de fora e acha que eu sou rico. Porque aquela pessoa luta tanto com a vida, sofre tanto com a vida, que nos mais altos sonhos que ela tem, ela quer ter uma casa igual a minha, que no geral é uma casa simples. Mas é que eu tenho a tendência de olhar só para cima, eu não vejo quem está abaixo. Eu não paro para pensar que no mundo, uma renda superior a 5 salários mínimos, entre 5 e 6 salários mínimos, apenas 8% da população do mundo ganha. Para você ter uma ideia. Uma renda em torno aí de $1.000, $1.200 mês, 1.500, em torno de 8 a 10% da população do mundo ganha. Outro dia o pastor Marcos Leconato estava querendo fazer um trabalho com um boliviano, perguntou para uma... São Paulo tem muito boliviano, perguntou para uma boliviana da igreja, falou, o que boliviano gosta de comer? Ela falou, pastor, eu gosto de comer o que tem. O que puser na frente eles traçam. Por quê? Porque é um povo marcado pela pobreza, um povo marcado pela fome. Um pastor na Bolívia vive com $20 mês. Porque lá não pode ter igreja com mais de 20 membros, o povo ganha muito pouco e cada um em média dá $1 de oferta e dízimo para a igreja. $1, 20 membros, $20, é com o que o pastor vive. Entendeu? $20 hoje é R$100. O dinheirinho do governo, que o governo mandou agora, foi muito mais do que isso. Você vê como a gente é rico. Como tem gente que passa fome. E aí o texto continua, versículo 12. Sem estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13, frase clássica. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Solução para todos os problemas, solução para todas as debilidades, solução para toda ansiedade, solução para tudo. O poder de Cristo e da verdade da palavra operando na sua vida. Graça salvadora e capacitadora de Deus. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso passar fome, posso ter fartura, posso ficar preocupado, posso ter que sofrer perseguição. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vou ter problema? E vou falar uma coisa para vocês, gente, problema é saúde. O resto não é problema. Problema é saúde. Problema é o médico parar a sua cara e falar o negócio seguinte, essa dor de cabeça que o senhor está sentindo é um tumor maligno, nível 5. E olha, ajeite sua vida que o senhor deve ter entre 3 e 6 meses de vida. Porque isso aí não tem cura. Isso é problema. O resto,
Pneu de carro está meio careca. Nossa, eu não me conformo. Eu preciso trocar a cozinha da minha casa. Oh, Jesus, ouve a oração da tua serva. Acorda, irmã. Para de frescura. Essa cozinha está boa. A hora que Deus desejar que você tenha uma cozinha nova, Ele vai prover. Ele é o Deus provedor. Você está sofrendo por isso? Você não sabe o que é problema. A gente devia todo dia agradecer a Deus a nossa saúde, agradecer a Deus a nossa oportunidade, agradecer a Deus que ainda com toda a cristofobia do Brasil, nós vivemos num país onde você pode viver o Evangelho. Agora essa palavra vai ficar em moda, só porque lá o presidente falou isso na coisa, vai ficar em moda, mas isso é velho. A perseguição cultural contra a igreja, a perseguição da mídia contra a igreja é notória, há vários anos. Eles tratam a gente que nem idiota há 15 anos, 20 anos. Você é tratado que nem ignorante, a boiadona, os manipulados, os cafuçu, chapéu atolado. É assim que eles tratam a gente. Esse negócio de cristofobia é... Você vê que agora tem uma palavra mais bonita e como o presidente falou lá, pronto, agora Cristo, eu até botei 2 vídeos no canal da igreja orientando como fazer. Mostrando, ó, isso aqui é uma verdade, existe no mundo inteiro. Aí peguei um pastor e coloquei, ó, dando a ideia certa, que o pastor falou, ó, tem no Brasil, trata a gente que nem ridículo, bate nos cristãos, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar. E vamos denunciar o que está errado. O Hernandes Dias Lopes falou. Acabou. É isso. Mas, gente, problema é saúde. Problema é o seu filho sair para ir para a escola, ser sequestrado, você não vê. Pensa. Problema é como aconteceu com um vendedor conhecido meu há muitos anos atrás em São Paulo, que foi pego por bandido, nunca mais voltou para casa. Mataram. Vendedor conhecido meu que teve que se jogar no chão, que ficou no fogo cruzado entre a polícia e os bandidos que foram assaltar o mercado. O cara ficou em fogo. Sabe o que é fogo cruzado? Entende? Aquele lá, se não era crente, virou crente. Aquele segundo ali virou crente. Então, assim, segredo para a ansiedade. Coração agradecido. Vida estruturada em Jesus. Viver a verdade da palavra de Deus de forma simples. E tocar a vida com alegria, gente. Tem muita coisa boa para passar. Tirar o óculos cinza, parar de olhar o problema. O problema foi feito para você crescer. O problema foi feito para você aprender. O problema foi feito principalmente para Deus ser glorificado. Que quando você resolve o problema, você olha e fala, nossa, só Deus. Eu não me achava capaz de resolver esse problema. Esse problema, segundo minha opinião, era insolúvel. Porém, a graça de Deus e o seu poder superabundaram. E o problema foi resolvido. Até que vem um novo problema, uma nova situação. Até, aí eu vou falar uma frase que não é teológica. Até a consumação dos séculos. Não é isso. Até a consumação da minha vida. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu quero orar hoje, Senhor, agradecendo por todas as dádivas que o Senhor tem nos dado, agradecendo pela tua saúde, pela tua palavra, pela tua verdade, por vivermos num país onde podemos viver o nosso cristianismo de maneira livre, por todos os recursos que o Senhor colocou na nossa mão. Senhor, obrigado porque além de ser o Todo-Poderoso e de tudo estar debaixo do teu controle, tu és um Deus bom, que cuida dos seus filhos. Senhor, ajuda-nos em nossa fraqueza, nos capacita a vencer a ansiedade, que nós tenhamos um coração sábio e uma mente correta em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Próxima palavra, quarta-feira, retornamos ao livro do Gênesis. Que Deus nos dê graça e sabedoria. Deus abençoe. Um bom fim de semana.